meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai, agradecemos, Senhor, por mais um momento de estarmos, Senhor, agradecendo o Teu nome, ó Pai, louvando a Ti, Senhor, acima de tudo, ó Pai. Que realmente o Senhor possa estar me capacitando, Senhor, a falar da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu falando aqui, mas Teu Espírito falando através de mim, ó Pai. Por isso, Senhor, me dê todo o entendimento, toda a Tua sabedoria, para que assim, Senhor, eu possa levar a Tua palavra a Teus filhos de maneira correta, Senhor, de maneira com que o Senhor queira. É isso, Senhor, que colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Vamos abrir em Gálatas 4, do 8 ao 20. Prontos? Gálatas 4, 8 até o 20. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Realmente aqui, Paulo exortando e tendo uma preocupação em relação ao povo de Gálatas, mas você vê que tanto tempo atrás, isso é tão comum hoje em dia. Aqui ele coloca o sacrifício que ele teve que fazer, tudo que ele teve que pregar ao povo, e eles acreditaram a princípio. E é o que tem acontecido com muitas pessoas hoje em dia. Elas têm procurado primeiramente o Evangelho por um certo interesse, se estão na pior procuram algo para ajudar, e muitas vezes quando recebe, depois se esquece daquele ponto onde ela estava e onde ela precisava de ajuda. Aqui Paulo coloca eles porque eles estavam sendo enganados por coisas bobas, por coisas, como ele coloca aqui, princípios elementares. Como é que eles podiam ter entendido a verdade? Ou melhor, como ele coloca aqui, eles conheciam a Deus e eram conhecidos por Deus, como é que eles estavam voltando às mesmas práticas? Como é que alguém que tem entendimento de algo faz sabendo que aquilo é errado? É igual você tem uma tomada e sabe que enfiar o dedo vai levar choque. Como é que você vai fazer isso? Então Paulo está deixando bem claro aqui que temos visto isso muitas vezes, às vezes no nosso cotidiano e no mundo aí. Muitas vezes procuramos a Deus por um certo interesse, Procuramos a Deus porque precisamos de uma certa ajuda dele, um certo milagre, seja ele qual for, mas precisamos. Então buscamos quem? A Deus, pois sabemos que ele pode fazer. E depois que Deus faz, depois que a gente vê o sobrenatural, como o povo aqui, Paulo estava doente, como ele coloca aqui, foi uma aprovação para vocês, por quê? Porque ele estava doente. Então, como alguém doente vai pregar o Evangelho, vai dizer as boas novas para eles daquela situação? Então, Paulo foi, eles ouviram, tiveram um primeiro amor, viram algo extraordinário e depois se esfriou. Porque o ser humano, ele está acostumado em só milagres, pessoa caindo para um lado, se emocionar, como a gente cantou, Que a gente não quer se emocionar, só se arrepiar, mas o ser humano é acostumado com isso. O ser humano está acostumado com o evangelho de gritaria, um evangelho que cai na unção, de espírito se manifestando, mas o evangelho mesmo não se baseia só nisso. Como Paulo está deixando bem claro, por que eles estavam se deixando
sendo colocados aqui, né? E voltando aos mesmos princípios elementares. Porque eles só focaram aqui na primeira visita de Paulo. Paulo veio, fez, e eles acreditaram, como ele colocou assim, eu sei que vocês dariam os próprios olhos em prol de mim, em prol de fazer. Mas isso não basta. Eles estavam aqui se apegando a um simples pregador e se apegando a simplesmente ele ali. Em vez de ver tudo aquilo que Paulo falou, tudo aquilo que ele alertou a eles deixaram de lado. E muitas vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque é comum nós nos apegarmos a uma simples ação, um simples sobrenatural. E muitas vezes a gente se esquece do que a palavra no todo diz. Se eles soubessem tudo, como ele coloca aqui, eles conheceram a Deus, conheceram o verdadeiro evangelho, conheceram a verdadeira palavra. E o que eles estavam fazendo para que isso se cumprisse na vida deles? Nada. Como ele coloca aqui, eles estavam se preocupando com dias especiais, ocasiões, se preocupando com a vida. E não era isso que Paulo tinha deixado aqui. Não era isso que Paulo tinha coordenado, não era esse evangelho que Paulo estava pregando. E aqui, Paulo falando e colocando para eles realmente a aflição que ele estava perante eles. A aflição, como ele coloca aqui, por acaso eu me tornei inimigos por dizer simplesmente a verdade? Porque o primeiro amor que eles tiveram aqui na primeira visita de Paulo já estava se esfriando. E muitas vezes é isso que fazemos com Deus. Nós temos o favor dele, vemos os milagres, participamos do sobrenatural e se esquecemos do resto. Só nos focamos naquele momento e esquecemos uma vida toda que tem que fazer. Então aqui, Paulo está deixando bem claro isso a eles. Deixando que não basta você se apegar a um simples momento. Não basta você ter uma simples relação. É como um casamento. Você vai e namora a pessoa. A princípio você namora a pessoa por quê? Porque você vê o físico, vai indo e vai. Depois que você casa, não tem como voltar. Pelo menos perante Deus. Mas não tem como você voltar atrás. E é a mesma coisa com Deus. Você vai, tem o favor, conhece a Deus, vê o sobrenatural. Depois que você é conhecido por Ele, conhece a verdade, não tem como você voltar às mesmas práticas. É como você é um lobo, vem, se transforma meio ovelha, meio lobo, vai voltar com os lobos? Não tem como isso. E é isso que Paulo está deixando bem claro. Não tem como você ter um relacionamento com Deus e voltar, né? E aí nos leva a João 14, 23. É o quê? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece a minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então aqui, realmente Jesus está deixando bem claro que você só vai conseguir fazer e cumprir se você amar. Da mesma forma o casamento. Casamento não se baseia apenas no físico, casamento não se baseia apenas na aparência, porque depois que você fica velho, tudo aquilo se foi. O que se baseia é o amor. Você só vai conseguir fazer e não voltar aos princípios elementares diante de Deus se você amar realmente, se você amar fazer aquilo, se você amar estar na presença dele. Porque é lindo você estar aqui cantando um momento, você está amando. Mas quando você é contrariado num dia, quando não vai tudo de acordo com a sua vontade, quando Deus fala para você não fazer aquilo que você queria, aí sim você vê se ama. Não é você só cantar, levantar a mão, até mesmo vir pregar, porque qualquer um que tem um entendimento correto consegue vir. Mas é o dia a dia de cada um de nós que somos conhecidos por Deus e conhecemos realmente a verdadeira palavra, que vamos realmente ver se esse amor é real nas nossas vidas. Por isso que Paulo aqui alerta eles e é um alerta para nós hoje. Como é que nós, conhecemos realmente a verdade, podemos voltar aos princípios elementares? Não tem como. Isso é uma aberração. Então, você tem que entender que o evangelho, ele é duro, é pesado, como Paulo coloca aqui. Mas é isso que vai nos garantir a vida eterna. Não são as pessoas, não são o status, porque hoje em dia o ser humano tem buscado o quê? Fama, dinheiro, trabalho. A pessoa vai, estuda, vai fazer o quê? Quer uma faculdade para ter uma carreira. Depois quer ter o quê? Filhos e prosperar. E Deus está colocando o quê? Amam a minha palavra, não voltem a esses princípios elementares. Não se preocupem com dias especiais, festas, ocasiões, se preocupem apenas na minha palavra. Se preocupem apenas com esse verdadeiro evangelho, que é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Se você se perder e fazer como o povo de Gálatas estava aqui, começando a se desviar,
quando você vê, você já está, como eles colocam aqui, sendo conduzidos pelo mundo. Porque é natural o ser humano, ele ser conduzido. Seja ele para o reino de Deus, seja ele para o mundo. É natural o ser humano ir no fluxo. Isso vai ser diferente se você escolher ir no fluxo ou não. E aqui Paulo está dizendo, como é que vocês, conhecendo essa verdade, vão se deixar envolver por isso? Não tem lógica, isso é absurdo. Mas muitas vezes, por estarmos nos preocupando, muitas vezes pelo nosso dia a dia, nós fazemos isso também. Seja em pequenas coisas, seja no simples limpar um copo ou você fazer algo maior, você se deixa levar pelo seu próprio entendimento, deixa levar e quando você vê, está voltando aos princípios elementares. Porque Deus está colocando aqui que ele precisa dessa dependência. E o povo aqui estava perdendo isso. Porque eles se apegaram ao quê? Ao sobrenatural. Aqui só um momento. E vida com Deus não é apenas um momento, é você diariamente, dia após dia, minuto a minuto, estar na presença dele, buscando realmente a fé, buscando realmente esse espírito dentro de nós. Porque senão, nós vamos fazer aqui, vamos acabar nos envolvendo, sendo escravizados novamente pelo pecado, sem poder e sem fé nenhuma. Então, que realmente possamos ter essa consciência, possamos estar buscando ser pessoas a cada dia melhores, pessoas que dependam de Deus, pessoas que amam realmente a palavra de Deus, amam o verdadeiro evangelho. Mas o que hoje nós estávamos comentando hoje de manhã, o que hoje as igrejas e as pessoas têm procurado? Satisfazer o próprio ego. Como ele coloca aqui, os que estão fazendo tanto esforço para agradá-lo, só estão fazendo isso para o bem deles, para que vocês façam as vontades e satisfaçam o ego deles. E hoje o mundo não está diferente. Hoje o mundo está procurando o quê? Fazer aquilo que agrada. Ninguém quer, como Paulo coloca aqui, ouvir essa verdade. Eu vi uma frase que eu achei bem interessante, que ela diz assim: se você crê no que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é o evangelho que você acredita, mas em você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo isso, estão se acreditando, achando que o evangelho é para elas. Estão moldando a Bíblia de acordo com os padrões dela. Só estão pegando o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece do contexto. Deus abençoa os filhos, mas esquece o que tem que fazer. Deus ouve as orações, mas esquece o que tem que fazer. Estão pegando apenas trechos da Bíblia sem contexto. E se colocando para, não, estou certo, estou na vontade de Deus. E é nisso que o diabo tem pego hoje em dia. Porque muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, essas pessoas que estão no mundão aí fora, o que tem acontecido. Mas nas igrejas não está diferente. Chega a ser pior, porque elas estão sendo enganadas. E quando chega lá na frente, elas não vão receber, você vai para o céu. E sim vão ver que tudo aquilo que elas fizeram ou acharam que estavam fazendo certo, deu em nada. Então, que possamos ter essa consciência cada dia mais e tomar muito cuidado para não nos envolvermos nisso. Porque é muito comum, pelo dia, pela correria, por pagar as contas, pelos afazeres, nós deixarmos ser levados pela nossa própria vontade. Isso é uma luta diária. Mas você tem que querer lutar, você tem que querer fazer com que o evangelho seja real nas nossas vidas. Nós temos que realmente buscar esse amor constante, porque a partir do momento que você ama, você faz. A partir do momento que você ama um pai, uma mãe, um filho, a esposa, o esposo, você faz qualquer coisa. Você come o que não gosta, faz o que não gosta, muda uma atitude, por quê? Porque você ama. O evangelho é baseado no amor em Deus. O evangelho é baseado naquilo que você ama e faz. Porque tudo aquilo que Deus pede, como Jesus foi o nosso exemplo, como Paulo, Pedro, todas essas pessoas mostraram que realmente é possível fazer isso. Não é impossível, e tantas outras pessoas depois deles fizeram e têm feito, têm conseguido. Então isso não é impossível. Basta você amar, basta querer, mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas não querem negar a si mesmas, e sim inflar o ego cada dia mais. E isso lá na frente vai ter muitas pessoas que vão chegar e vão se deparar com uma situação que já não tem mais volta. Mas que realmente a gente possa aproveitar essa oportunidade que Deus deu a cada um, de termos esse conhecimento amplo, de termos o conhecimento da palavra verdadeira e, acima de tudo, como Paulo coloca aqui, sermos conhecidos por eles. Mas muitas vezes a gente não entende o valor disso. Muitas vezes a gente não entende o valor da palavra ou até mesmo o valor de Deus. Porque se entendêssemos quem Ele realmente é, se entendermos tudo aquilo que Ele fez e ainda faz, porque Deus podia muito bem fazer, não, já entreguei o meu filho,
Mas hoje em dia ele tem feito, ele tem mostrado, nós temos visto isso nas nossas vidas, o quanto ele tem insistido, o quanto ele tem feito, o quanto ele tem buscado. E nós muitas vezes não retribuímos isso dessa forma. Só o sacrifício de Cristo já valia tudo. Mas não, ele tem feito, ele tem prometido, ele tem feito a parte dele. Basta nós estarmos realmente buscando isso. Basta nós não deixarmos, como aqui Paulo diz, voltar pelos princípios elementares. Muitas vezes são coisa básica, muitas vezes são coisas que deixamos nos levar e você olha, meu Deus, que bobeira foi essa? Mas muitas vezes são essas bobeiras que fazem nós cairmos. Muitas vezes são essas bobeiras que nos fazem esfriar do evangelho do amor. Então, a cada dia mais possamos ter essa consciência. Possamos, como Paulo aqui ele falou, por causa da minha doença eu preguei a vocês. Ele estava doente, ele não usou isso como uma desculpa. Mas muitas vezes as pessoas não querem corrigir um filho porque está cansado. Então, nós vemos aqui o exemplo de Paulo, como ele estava cansado, como ele estava aqui doente. E mesmo assim ele foi, pregou, mesmo assim ele fazia. Quem sabe conhece a história de Paulo, tanto que ele sofreu, mas isso nunca desmotivou. Pelo contrário, dava mais força, dava mais confiança para ele fazer isso. E hoje nós não temos que passar isso. Hoje ninguém aqui tem que ser açoitado, hoje ninguém tem que ler a Bíblia escondido. Temos a oportunidade viva de cada um ter uma Bíblia e ler. Mas muitas vezes nós não damos valor. Só damos valor quando isso for proibido. Aí as pessoas vão querer. Mas hoje temos a oportunidade, muitas vezes, leu a Bíblia, eu li assim. Mas isso é a nossa vida. Isso aqui é a nossa instrução de como viver aqui na Terra. Mas isso aqui tem a cada dia mais sido desvalorizado. Hoje tem no celular, as pessoas não dão a mínima para isso. Mas é isso que vai fazer com que sejamos pessoas melhores. É isso que vai fazer com que lá na frente nós alcançamos a eternidade e, acima de tudo, todas as recompensas. Porque eu mesmo não quero chegar lá só por chegar. Eu quero como Paulo aqui, que lutou o bom combate, guardou a fé e alcançou a salvação. Então que cada um possa querer isso também. Cada um possa batalhar como Paulo aqui. Porque aqui tem duas circunstâncias. Ou somos o povo de Gálatas, que se esfriou, que só se apegou ao sobrenatural, ou é Paulo, que mesmo doente foi e pregou e ainda estava divertindo ele. E como ele disse, se eu pudesse estar aí, eu ia mudar o meu tom de voz e ia dar uma prensa neles. Então que realmente possamos ter essa consciência e fazer uma escolha, porque tudo é uma escolha. Se você come arroz ou feijão, se você acredita em Cristo ou não, é uma escolha. Cada um tem esse livre-arbítrio. Basta você escolher ir no caminho de Deus. Mas, infelizmente, o mundo tem escolhido fazer a própria vontade. Mas que não possamos nos deixar abalar por isso. Que isso nos dê mais força de levarmos o Evangelho, de pregarmos a verdade. E não importa se, como Paulo disse aqui, se estamos nos tornando os inimigos das pessoas. Como diz a frase aqui, é porque eles estão acreditando em eles mesmos, mas nós acreditamos em Cristo acima de tudo. Se não gosta, deixa de assistir o nosso culto, mas se gosta, por favor, cumpra e faça a vontade de Deus, porque senão isso só vai ser mais condenação e não uma salvação. Então que realmente possamos ter essa dedicação em tudo que fazemos, essa dedicação em tudo que pregamos, em tudo que oramos, em tudo que falamos. Porque não é fácil, o evangelho não é fácil, um evangelho duro, é pesado, as pessoas não gostam porque isso vai contra a natureza, mas é muito gratificante quando você vê que você faz e Cristo realmente se agrada, que Deus realmente dá o retorno, porque é o único que devemos agradar é Deus e não as pessoas. E hoje em dia as pessoas têm procurado agradar pessoas e não a Cristo, e tem estado a humanidade que está perdida, que você para e olha e é triste de ver. Mas isso nos motiva a cada dia mais pregar o Evangelho e levar tudo aquilo que a gente conhece, porque temos visto, nós vivemos isso há tanto tempo e nunca divulgamos como temos divulgado. E temos visto que realmente pessoas têm olhado, temos pessoas que têm se agregado a isso. Então que realmente possamos ter essa consciência e essa seriedade. Porque a partir do momento que você se põe, como estamos nos colocando aqui, a pregar o Evangelho, existe uma carga muito grande. Não é só vir aqui e falar. Você tem que estar na presença de Deus, você tem que viver, senão isso depois vem contra nós. Então, é isso que a palavra diz e é isso que Deus quer nos dizer. Vamos escolher ser o povo de Gálatas ou Paulo, que fez tudo para agradar a Deus, que fez tudo somente para honrar e glorificar o nome de Deus e honrar aquilo que Ele deu, a chance e a oportunidade de ter essa palavra, de ter esse entendimento.
Então, que não possamos deixar isso guardado, que possamos divulgar e possamos, acima de tudo, amar a Deus e de maneira nenhuma voltar aos princípios elementares, porque isso é uma vergonha. A partir do momento que você acredita, a partir do momento que você conhece a verdade, voltar, para mim, é só uma vergonha. É desprezível a pessoa que faz isso. Então, que possamos ter essa consciência dia após dia. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma palavra, Senhor, que realmente possamos a cada dia mais estar na Tua presença, buscar o Teu Espírito acima de tudo, ó Pai, para que possamos fazer em tudo, Senhor, honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Sim. Pois a única vontade que temos, Senhor, a única necessidade que temos é estar na Tua presença, ó Pai. Que como cantamos aqui, Senhor, não queremos apenas nos arrepiar, ó Pai, nos emocionar, Senhor. Queremos acreditar e viver, Senhor, isso dia após dia, ó Pai. Não queremos ter momentos contigo, ó Pai, mas queremos ter uma vida inteira debaixo da Tua presença e da Tua vontade, ó Pai. Por isso, Senhor, nesta semana nos capacita, Senhor, a cada dia mais ser melhores, ó Pai. Nos capacita, Senhor, a ser servos fiéis, ó Pai. Derrama do Teu poder, da Tua sabedoria, do Teu entendimento sobre nós, ó Pai. Para que assim, Senhor, possamos tornar essa palavra real nas nossas vidas, Senhor. Ser como Paulo, Senhor, que independente daquilo que ele tinha que passar, daquilo que ele tinha que sofrer no físico e no emocional, Pai, ele sempre engrandecia o Teu nome, ó Pai, e glorificava o chamado que o Senhor colocou sobre a vida dele, ó Pai. Por isso, Senhor, nos dê, Senhor, esse ânimo, ó Pai, nos dê esse amor, ó Pai, que nada venha abalar a nossa fé, Senhor, mas pelo contrário, que isso nos torne mais fortes, Senhor, e mais prontos, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor, e a cumprir o Teu propósito. É isso, Senhor, colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.